O grande problema hoje, no meio cristão, é que tem pessoas infiltradas que não são cristãs, não são de Deus, não tem nada com o Espírito Santo, mas tem uma imagem, aparentemente, que são santos, né? Tem uma oratória muito boa, é carismático, né? E se envolve no meio cristão para derrubar pessoas dentro da igreja, tirar pessoas do caminho da fé. E aqueles que não estão firmes, aqueles que não buscam de fato a presença de Deus, não nascem do Espírito Santo, acabam sendo enganados. E não importa se tem 1 ano, 10 anos, 30 anos de igreja, se não tiver no altar, com a sua vida no altar, fazendo o que agrada a Deus, essas pessoas são levadas por um espírito enganador dentro das igrejas, com aparência de pastor, de bispo, de obreiro, de diáconos, de missionários, seja o que for, acabam sendo levadas por esses falsos profetas. E a Bíblia relata sobre isso. Hoje nós vemos pessoas pregar dizendo: olha, você não precisa estar na igreja, você não precisa ser dizimista, você não precisa ser ofertante, você faz do jeito que você quiser. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Deus fala sobre o dízimo, fala sobre a oferta, fala sobre o sacrifício, Deus fala sobre a entrega da pessoa no altar dele. E isso está desde Gênesis até Apocalipse. Então não tem como uma pessoa negar isso, porque a Bíblia diz. Só que esses falsos profetas, eles vêm como um teólogo, como um estudioso da Bíblia, como um homem que tem todo o conhecimento, trazendo o que eles acham, o que eles pensam. Muitos desses homens são afastados, muitos desses homens foram frustrados, né, ou estão frustrados e com raiva, né, com mágoa, eles vêm pregar aquilo que a Bíblia não diz. E infelizmente muitos são levados a esses enganos e acabam pagando um preço muito alto porque não deu ouvido à palavra do Senhor e não obedeceu à palavra do Senhor. Deuteronômio disse: se você ouvir atentamente a palavra do Senhor teu Deus e guardar no seu coração, virão sobre ti todas essas bênçãos. Aí Deus fala sobre as bênçãos, né? Que é a salvação, que é a primeira, e as bênçãos materiais também, porque Deus, ele não quer só nos salvar, ele também quer nos abençoar aqui na terra, porque imagina como seria injusto Deus falar assim: ó, vocês só vão ser salvos, mas vão viver uma vida desgraçada. Ninguém ia conseguir, porque nós temos compromisso, nós temos que honrar nossos compromissos como homens, né? Temos que vestir, temos que comer, etc, etc, etc. Então Deus, ele vendo as necessidades do homem, ele trouxe para o homem a salvação, porque, né, a coisa mais importante é a salvação da nossa alma, e depois ele trouxe também as bênçãos materiais. Bom, só que esses pregadores, eles pregam o contrário. Eles dizem que riqueza é do diabo, Satanás não tem nada, o espírito maligno não tem nada, ele não criou nada. Tudo é de Deus, até a riqueza. E Deus diz que o ouro e a prata é dele. Olha só como é que é forte isso. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, porque a Bíblia é que é a verdadeira palavra do Senhor. E muita gente está deixando de ouvir a Bíblia para ouvir o ensinamento de homens. E quando ouve o ensinamento de homens, paga um preço muito alto. Quer ver um exemplo? Em 1 Reis capítulo 13, se fala do profeta novo e do profeta velho. O profeta novo recebeu de Deus, diretamente do Senhor, o que ele deveria fazer. Ele até então obedecia. Só que passou o tempo, o profeta velho veio até ele e disse: o Senhor também fala comigo. E ali revelou para ele o que Deus tinha falado. Tudo mentira. Tanto foi que o profeta novo foi estraçalhado por um leão. A vida dele foi destruída, porque deu ouvido à voz de homens e não à Bíblia. E nós, eu, você, quando chegamos na igreja, eu quando cheguei na igreja, eu ouvi uma palavra, o pastor dizendo: olha, o Senhor é o Salvador, arrependa-se dos vossos pecados, entregue teu caminho ao Senhor, abandone o que você faz de errado, para que a sua alma seja salva.
Olha, o Senhor veio para te trazer paz, trazer vida, vida com abundância. Eu ouvi a palavra, aquela palavra ali que está na tua Bíblia, que está na minha Bíblia. E essa palavra mudou a minha vida. Só que o tempo passa e as pessoas começam a buscar coisas que às vezes a Bíblia não diz. Histórias que os homens contam e as pessoas se deixam levar por isso. Meu amigo, minha amiga, nesses 29 anos, eu vivo a palavra do Senhor, simples e objetiva, aquela que diz, olha, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você largar o pecado, o Senhor será contigo. Se você se arrepender dos seus pecados, tu serás salvo. Essa palavra simples e objetiva trouxe para mim a vida eterna. Eu tenho certeza da minha salvação. E nesses 29 anos, nunca pensei em sair da presença do meu Senhor. Nunca deixei de fazer a obra dele. E olha que nessas caminhadas eu vi muitas coisas. Eu vi pessoas errando, pessoas cometendo erros gravíssimos, falando coisas que não era, só que eu não dei ouvido. Eu continuei a minha caminhada, eu continuei praticando aquela palavra simples que a gente aprendeu no início da igreja, que não tinha essa questão de conhecimento teológico, isso. Não, aquela palavra simples. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Buscar o Espírito Santo, aqueles que buscam o Espírito Santo, nasce de Deus, esses vencem o mundo. Essa palavra simples que mudou a minha vida, mudou a sua. Então cuidado com esses homens que vai para ir para as redes sociais falando um monte de coisa, dizendo que é teólogo, que é doutor, que é isso. Cuidado para que você não seja enganado como foi o profeta novo. Se deixou levar pelaquela palavra do profeta velho, que Deus não tinha falado, porque Deus falou com ele diretamente, e ele pagou um preço muito alto. Então cuidado quando você estiver ouvindo as coisas. A Bíblia, ela é muito clara em tudo. Ela é clara, você não precisa ficar querendo buscar mais coisas, se você tem o que é simples, e pode esse simples mudar a sua vida. Deus, ele foi claro quando ele disse, abandonai o pecado, largai o erro, se arrepender dos erros que você tem cometido e tu serás salvo. Simples e objetivo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Seja fiel a Deus com a sua vida humana, espiritual e também com a sua vida financeira, com as suas obrigações como cristão. Isso aí você lê ali na palavra, não precisa se aprofundar. Por que não? Por que isso? Por que aquilo? Sai fora disso, meu amigo, minha amiga. Esses são os infiltrados que querem derrubar as pessoas na igreja, querem tirar ela do caminho da fé. O Senhor Jesus foi muito simples. E ele foi tão simples que ele pregava e explicava às pessoas com parábolas para que as pessoas entendessem o que estava sendo dito. Enquanto os escribas fariseus, os doutores da lei, pregavam com toda a sua intelectualidade e levavam as pessoas a pecar. E o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus falou sobre isso, disse que vocês põem fardo sobre esses homens, mas não move uma unha sequer para ajudar eles a se libertar desse mal. Não dê ouvido a essas pessoas. Pega a sua Bíblia, leia ela, pede o Espírito Santo o entendimento, pede a Deus para te dar a revelação daquela palavra. Não precisa ir nos outros, não. O próprio Espírito Santo vai te dizer o que Ele quer. Aqui na Igreja Evangélica Nação de Deus, eu falo para os membros da igreja, traga a Bíblia. Porque aqui nós lemos a Bíblia e ensinamos o que está na Bíblia. E com isso, muitas pessoas são alcançadas pelo Senhor Jesus. Muitas, graças a Deus, porque ensinamos o que a Bíblia diz. Não aumentamos. Eu sou formado, mas eu nem ponho isso em questão. Eu não chego no púlpito, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou nada. Eu sou apenas o que Deus quer que eu seja. E prego com simplicidade, com humildade no altar, porque tudo que eu tenho vem do Senhor. E se o Senhor não quiser mais que eu tenha, Ele tira de mim. Então, seja simples. Seja simples. Seja você para Deus. Não deixa ninguém ditar sua vida. Aquele profeta novo deixou o profeta velho ditar na vida dele o que deveria fazer. Pagou um preço muito alto. Por que não continuou a caminhada da fé? Por que ele não continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer?
Se você tem que ser dizimista, seja dizimista. Você tem que ser ofertante, seja ofertante. Se você tem que evangelizar, venha evangelizar. Se você tem que limpar a igreja, venha limpar a igreja. Mas faça o seu melhor, faça porque Deus falou contigo, não porque o homem ditou isso para você. A Bíblia diz que nós temos que ser dizimistas, temos que ser ofertantes, que nós temos que honrar a casa do Senhor, que com isso Ele também nos honraria. E quando nós honramos a casa do Senhor, nós mantemos o ministério de Deus, as portas abertas para salvar vidas. Mas os filhos das trevas não querem isso. Os filhos das trevas querem que as portas das igrejas fechem. Para quê? Para que as pessoas não tenham o conhecimento do Espírito Santo, para que elas não façam essa obra que o Senhor Jesus deixou. Foi Deus que constituiu a igreja. Foi Ele que nos deu a ordem de fazer essa obra. Então só obedeça. Só obedeça, meu amigo, minha amiga. Talvez você dê ouvido a esses profetas velhos e hoje está aí pagando um preço. Não está em lugar nenhum, não está em igreja nenhuma. Está dentro de casa, seu casamento está destruído, sua vida financeira, sua saúde, tudo seu está destruído. Você tem problemas espirituais, tem insônia, tem pesadelo, tem ansiedade, tem angústia, tem síndrome do pânico. Você está vivendo uma vida das trevas. Mas o Senhor Jesus disse: enquanto há vida, há esperança. Faça como o filho pródigo, se arrependa e volta para a casa do Senhor. Aqui na Igreja Evangélica Nação de Deus, nós não apontamos pessoas, não acusamos pessoas, nós cuidamos de almas. Aqui nós não excluímos ninguém, porque nós não somos o Deus, é Deus que toma conta de tudo. Então, se você quiser participar de uma das nossas reuniões, venha participar, venha conhecer a gente. Você vai ver que nós pregamos o simples para levar você à grandeza. Amém? Pense nisso e volte para o Senhor enquanto é tempo. Comece a buscar Ele de todo o seu coração. Se você está fraco, jejue. Faça um propósito de jejum e oração para você se fortalecer. E o Senhor Jesus vai te dar força e você vai vencer esse mal. Tá certo? Estarei orando e jejuando por você, para que você volte para a casa do Senhor, para que você se firme, para que você se torne forte. Porque só os fracos são vencidos. Os fortes, eles morrem, mas não desistem da luta. Pense nisso. Que o Senhor Jesus te abençoe.